Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de prantear. Há tempo até para falar, tempo de estar calado. De hoje escolhi para te consolar. Eu curo as tuas feridas que o tempo causou. Eu torno aos braços de novo o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Removo a intriga e o ódio, é tempo de amor. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Meu filho, o tempo pra ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje disseste, não vou conseguir. Anima-te, tem bom ânimo, eu luto por ti. Aquele que muito é amado, mais provas recebe. O barro que muito é pesado, valor adquire. Mesmo que por algum tempo sozinho deixei-te, hoje com amor imenso te acolherei. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Eu viro e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos. Sou Jesus, o teu rei.
tempo da graça. A escatologia da Bíblia Sagrada nos mostra, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, 7 tempos, 7 períodos. E nós estamos no 6º período, no período da graça, no tempo da graça, tempo em que Deus estabeleceu com o homem para tratar com o homem através de sua misericórdia. É o tempo da graça. Graça é favor imerecido. Deus está usando de misericórdia, de graça para com o homem. Embora o homem não merece, mas a graça de Deus ainda está disponível a nós. Do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, nós acabamos de dizer que há 7 tempos, 7 períodos. E mesmo no período da graça, mesmo nesse período, nesse 6º período, nesse tempo em que Deus estabeleceu para tratar com a humanidade através de sua graça, ele tem dividido esse período, esse tempo, em 7 eras. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, aonde aparece as 7 igrejas. Você vai encontrar em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por último, Laodiceia. Essas 7 igrejas da Ásia, elas foram dadas em símbolos para representar 7 períodos, 7 eras, dentro deste 6º período da escatologia da Bíblia, que é o período da graça. É bom salientar que quando esse período da graça acabar, então entrará o 7º período, o 7º tempo, o tempo mileniar. Haverá 1000 anos na Terra, o 7º milênio, aliás, o 3º milênio, então estará a 7ª dispensação, que é o período em que Satanás estará amarrado por uma força de circunstâncias. Essa terra não vai haver homens, mulheres, seres humanos, através dos quais Satanás poderá matar, roubar e destruir. Satanás estará amarrado circunstancialmente. Não haverá pessoas para ele usar. Mas, quando esse período da graça acabar, então entrará o período dos 1000 anos sobre a terra. Mas a igreja do Senhor, ela estará nas bodas do Cordeiro. Ela estará no céu. A igreja foi arrebatada, Deus a levou. E nós estamos agora no final deste 6º período do tempo da graça. Haja visto que nós temos que afirmar aqui, sendo que nós estamos no final, que nós estamos para encerrar o período da graça. E bem aqui no final, na era de Laodiceia, na igreja de Laodiceia, nós nos encontramos. Laodiceia, que por sua vez está se gabando de não ter falta de nada, ela se julga ser rica, mas em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 15, 16 e 17, você vê Deus a reprovando. Deus reprova a igreja de Laodiceia.
Ela se gaba de ser rica, de nada ter falta, mas Deus diz que ela não sabe, que ela é desgraçada, pobre, cega e nua. O pior desta situação é que ela não sabe que ela é tudo isso. Pobre, cega, miserável e nua. Ela está se gabando de ser uma era, um tempo. A igreja laodiceana está nesta condição, achando ter tudo e não ter falta de nada. A condição dos laodiceanos é que eles são mornos. Eles não são frios e ao mesmo tempo também não são quentes. Eles são mornos. E por serem mornos, Deus diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ela é sempre meio termo. Horas crente, horas incrédula, ora muito crente, ora desacreditando de tudo. Esta é a condição da Laodiceia. Está escrito na palavra de Deus: porventura, quando o Filho do Homem se manifestar, ele achará fé na terra? A fé pura, inadulterada, a fé verdadeira, aquela fé que uma vez foi dada aos santos, a fé dos apóstolos, ela está desaparecendo, ela está sumindo. Neste tempo do entardecer, como disse Zacarias, no seu capítulo 7, versículo 14, está escrito que no tempo da tarde haveria luz. Deus tem nos prometido, neste entardecer, nos enviar uma luz, nos trazer de volta a palavra original, restaurar a fé da igreja primitiva, restaurar os ensinamentos da igreja primitiva, dos apóstolos, e fazer com que haja arrebatamento, fazer com que haja rapto, fazer com que haja a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17, está aí a igreja de Laodiceia. E, inclusive, no versículo 18 deste mesmo capítulo 3, versículo 18, está aí Deus aconselhando que dele possam comprar ouro provado no fogo, para que se enriqueçam, vestidos brancos, para que vistam e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unjam os seus olhos com colírio, para que vejam. As pessoas estão precisando da nossa era, do nosso tempo, adquirir colírio, botar colírio nos olhos, comprar ouro provado no fogo e adquirir vestes brancas para não aparecer a sua nudez. Caso contrário, são pobres, cegos, miseráveis e nus e não sabem. Essa é a condição do nosso tempo, é a condição dos laodiceanos. São loucos, são dementes, pensam que estão vestidos, mas estão nus, pensam que estão ricos, mas diante de Deus são pobres, miseráveis e cegos. E aí está esse montão de cegos guiando cegos, e ambos vão cair no buraco. Chegou a hora, chegou o momento de você que é considerado um profeta, considerado um pregador, considerado um homem crente, uma mulher espiritual, religiosa, que vai à igreja aos domingos, aos sábados, que é de oração, se despertar deste sono, da condição da nossa era. É hora, é momento, chegou a hora de se despertar, como disse Paulo aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes,
levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Versículo 15, continua o apóstolo São Paulo dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como loucos, mas como sábios. Versículo 16, Efésios capítulo 5, na sequência da leitura, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O apóstolo São João, em seus dias, escrevendo na sua primeira epístola, São João escrevendo na sua primeira epístola, bem aqui no capítulo 2, ele faz menção dos anticristos. Anticristo quer dizer contra Cristo, contra a verdadeira unção de Deus, contra a revelação de Deus. Anti quer dizer isto, contra. O apóstolo São João diz assim: filhinhos, versículo 18 de primeira carta do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. É já a última hora. Em seus dias ele fez essa afirmação. É já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristo. Por onde conhecemos que é já a última hora. Já é os últimos momentos. Já é o momento em que nós temos que nos despertar do nosso sono e admitir a presença dos anticristos, dos falsos ungidos, revelando que o tempo tem chegado de nós nos despertarmos do sono, porque a nossa fé diz que a nossa redenção se aproxima. Chegou o momento de nós nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Olha, chegou a hora de você descobrir qual é a vontade do Senhor. Lembrando que nos dias de Noé, a condição da sociedade é igualzinha à condição da nossa sociedade de hoje. Nos dias em que Sodoma e Gomorra pegou fogo, Deus teve que enviar a Sodoma e Gomorra 2 anjos desgostoso com aquela gente, o pecado de Sodoma e Gomorra, o homossexualismo, o lesbianismo, a imoralidade. Ló estava à porta daquela cidade como um homem justo, chorando, sem saber o que fazer em relação à condição daquele povo, pois ele era um juiz, e aquilo estava ferindo o sentimento de Deus. E Deus então enviou 2 anjos desgostosos com aquela sociedade, desgostoso com aquela gente, desgostoso com aquele povo. E encontrou ali aquele homem chamado Ló e disse: saia da cidade, leve sua família. Você pode encontrar isso em Gênesis capítulo 19. Os 2 anjos
pediu que Ló e sua família saíssem daquela cidade. E disse: vocês não olhem para trás. Quando essa cidade estiver pegando fogo, nós vamos acabar com tudo, pois o pecado, a imoralidade, Sodoma e Gomorra estava como uma privada desaciada, uma privada desaciada, fedorenta, fedendo. E Deus então botou fogo naquela cidade. Houve uma explosão, gritos de crianças, gritos de pessoas se queimando por causa do pecado. Se Sodoma e Gomorra foi queimada por causa do homossexualismo, dos homens de brincos, dos homens imorais, das mulheres sexys, atraentes, não é a mesma condição dos nossos dias de hoje? Se Deus não suportou Sodoma e Gomorra, se Deus enviou 2 anjos desgostosos com aquela cidade, você acha que Deus não vai enviar anjos desgostosos com este mundo laodiceano, nesse tempo do entardecer, nesse tempo final, que tem as mesmas características de Sodoma e Gomorra? Haja visto que está profetizado que assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será também nos dias da vinda do Senhor Jesus Cristo. Casavam, davam-se em casamento, até que Deus mandou fogo sobre aquela cidade e consumiu a todos. É a mesma condição de Gênesis capítulo 6, dos dias de Noé. A violência, sangue, derramamento de sangue, roubo, destruição, assalto um atrás do outro. As pequenas cidades parecem igual às grandes cidades. Assaltos, a mão armada, famílias sendo destruídas, a morte está varrendo a terra, sangues, homens injustos, a injustiça operando. E até quando Deus vai suportar a maldade do homem? Pois nos dias de Noé, nos dias de Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram mais belas, mais formosas, deixaram as filhas de Deus e tomaram para si mulheres depravadas, imundas, sujas, para viver com elas. E Deus arrependeu de haver-os feito e destruiu tudo com água, embora salvando Noé e sua casa, como salvou Ló e a sua casa. Porventura, nos dias de hoje não vai acontecer da mesma forma? Se Deus não destruir este mundo com fogo, conforme está previsto nas cartas do apóstolo São Pedro, Deus terá que ressuscitar os antediluvianos e pedir perdão para eles. Deus terá que ressuscitar aquela gente que foi destruída com fogo de Sodoma e Gomorra e pedir perdão para eles. Mas Deus não fará isto, porque conforme Malaquias capítulo 4 está profetizado que este dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, diz o Senhor. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. Meus queridos irmãos, Deus enviou Noé, o profeta, antes que o mundo fosse destruído com água. Deus enviou 2 anjos para salvar Ló e sua família, antes que fosse queimado. Deus tem nos enviado nesta era o espírito e a virtude de Elias para restaurar a mensagem apostólica e levar-nos de volta à palavra original, a fé da igreja primitiva, para então se dar o arrebatamento. Ó Deus eterno, salve as pessoas, liberte as almas oprimidas e faça vivificar esta mensagem no coração desta mãe que crê na sua palavra. Faça ficar vivificado no coração deste pai que crê na Bíblia Sagrada neste tempo do entardecer. Abra os olhos deste homem, abra os olhos desta mulher, abra o coração desta gente para crer na tua palavra e descer às águas e invocar o nome do Senhor em seu batismo para serem salvos, em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Na conquista dos meus ideais, vou correndo, não posso parar. Meu louvor será sempre uma oferta de paz a quem tanto sofreu por me amar. Não importa se a fama não vem, nem riquezas terrestres também. Minha grande conquista está muito além dos troféus e das glórias de alguém. Quem sabe hoje será o dia que Jesus voltará, eu não sei. Quem sabe este será o hino que cantamos pela última vez. Muito bem, ouvintes, aqui chegamos nós ao final de mais uma apresentação de Redenção pelo Poder. O nosso coração arde com palavras de vida eterna, na esperança de que o Espírito Santo tenha vivificado em seu coração o desejo de se salvar, de ser arrebatada, de encontrar com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Deixemos nós o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência esta carreira que nos está